Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Então nós estamos aqui na nossa terceira aula, né, sobre a criação da nossa API e hoje nós vamos criar, então as rotas, né, iniciais da API, tá? E daí o arquivo principal, né, que vai executar, né, a nossa API, aquele arquivinho que a gente declarou no package.json chamado index.js, tá? Então vamos ao código. Bem, então na nossa API nós precisamos, né, associar esses métodos que tratam as requisições e geram respostas, né, a determinadas rotas e depois, né, a determinados verbos, né, juntamente com essas rotas, como post, get, put, delete. Tá? Daí para fazer isso também a gente vai estruturar aqui em um outro arquivo. Né? A gente tem então já as entidades, digamos os casos de uso que comunicam com o banco e os controladores que fazem as requisições e respostas. E agora nós teremos também mais uma pastinha aqui chamado routes, tá? Dentro de routes eu vou criar então um arquivo chamado então rotas categorias.js, tá? Então aqui eu vou precisar, tá, de uma função existente aqui no Express que é o router, tá? E devo pegar, né, um require, né, do pacote Express. Eu vou ter aqui também, né, vou importar também aquele método que eu exportei aqui, na verdade, esse get categorias, tá? Get categorias, lá do nosso controller. Então, vou pegar aqui, falar que ele faz um require, tá? Ponto barra controllers barra categoria controller. Então, busco por isso aqui. E daí vou criar, né, aqui, umas rotas para categorias. Claro que aqui, nesse primeiro momento, só vai ter uma rota com um verbo, tá? Mas daí depois a gente vai adicionar as outras operações. Tá? Então, vou instanciar ele a partir do new router. Tá? E daí eu vou dizer que rotas categorias, tá, vai fazer um route, tá, numa rota chamado barra categoria. Né? E nessa rota barra categoria, ela quando chamada então com o verbo get, eu executo o método get categorias. Get categorias. Então, criei essa rota, uma rota chamada barra categoria, que quando chamada com o verbo get, executa o método get categorias. Tá? E daí eu vou fazer aqui um module.exports, recebe então, né, esse rotas categorias. Tá? Então aqui eu vou, agora olha só, o que eu vou fazer? Então para estruturar melhor, né, digamos, cada entidade, né, na tabela do nosso banco de dados, ela vai ter sempre essas estruturas, uma entity, né, um use cases, um controller e uma rota. E depois a gente vai ter, agora, eu vou criar um arquivo de rotas, que daí, digamos, ele estaria, né, rotas.js routes, que ele vai reunir, né, todas as rotas que a gente vai criando, tá? Daí fica um pouco mais fácil da gente organizar esse código. Então aqui eu vou também carregar de novo um router, né, do require, passando o express, tá? Vou carregar também, né, aquele método que eu criei, aquela rota que eu criei, rotas categorias, tá? Que está lá no outro arquivo, né, no rotas categorias, que recebe então o require, né, de ponto barra rotas categorias, tá? E daí vou dizer que vou criar também agora um arquivo principal digamos, um roteador principal chamado rotas, que vai reunir então todas as nossas rotas. E devo dizer que esse rotas ele vai usar então aquele rotas categorias, tá? E daí eu faço um module.exports e daí mando exportar, né, esse rotas.
Bem simples. Então, organizei aqui. À medida de que eu vou criando mais, né, eu vou fazer rotas para produtos, também vou criar um rotas produtos, depois adiciono nesse arquivo principal. E agora a gente vai criar, né, o arquivo principal da API, que daí a gente pode vir a testar já ela, né? Então, eu vou criar aqui mais um arquivo chamado index.js, tá? Esse aqui é um arquivo que a gente vai escrever uma vez e depois a gente praticamente não muda ele. Só vai mudar ele quando for adicionar alguma coisa de segurança, tá? Então, eu vou primeiro carregar aqui o Express, tá? O Express vai vir, então, por meio da importação do próprio Express, tá? Vou importar o Express da biblioteca, tá? Também vou importar o CORS, né? O CORS ele vai permitir aí o tráfego de dados entre redes diferentes, tá? E também vou importar, tá? As rotas, né? Ponto barra. Eu vou importar as routes barra rotas, que daí a gente vai pegar, né, todas as rotas que forem adicionadas na nossa API, tá? E daí eu vou instanciar aqui um app, né, com o Express, tá? Então instanciei esse app, vou mandar ele usar. Eu vou dizer que meu app vai usar então o express.json, tá? Abre e fecha parênteses. Meu app também vai usar, isso aqui é um padrão das APIs criadas com Express, tá? URL encoded, né, com a opção extended false, tá? Também vamos mandar então ele usar, né, a opção do CORS, né? Então disso aqui a gente não vai precisar fazer mais nada, né, porque para que a nossa API receba dados de outras redes, tá? E daí vou mandar ele usar as rotas, tá? E daí vou fazer aqui vou levantar então o meu servidor, tá? Então para levantar o servidor eu faço um app.listing, tá? Aqui então na verdade nesse app.listing ele recebe, né, a porta que vai ser instanciada e também, né, um método, uma error function que, né, para mostrar alguma coisa do console ou para executar alguma coisa, tá? No caso aqui eu vou colocar mais uma opção aqui que eu vou mandar especificar, que ele vai pegar esse app.listing, vai pegar ou a porta que está numa variável de ambiente chamada porta, ou então, no caso meu aqui, localmente, vai pegar a porta 3002. Tá? Então, por que isso aqui é importante? Quando a gente for colocar numa nuvem, lá não vou poder especificar uma porta, né, específica, 3000, 3002, né? Vai pegar uma porta lá que a nuvem vai me fornecer, tá? Então ela fornece essa porta dentro de uma variável chamada port em maiúsculo, tá? Então eu tenho que colocar isso aqui em maiúsculo. E aqui eu vou fazer um console.log, tá? Servidor rodando, tá? Vou colocar servidor da API rodando, né? E agora, para rodar, vamos testar, ver se está tudo certo que a gente configurou ali. Vou digitar aqui npm run start /dev, tá? Ele deu algum erro aqui. E vamos ver qual que é o que foi. Espera aí. Deixa eu ver aqui nas rotas. Olha só, bem, aqui eu só exporto sem a chave. Tá, vamos ver agora, olha só. Era só isso aí. Aqui no rotas.js que eu criei, né, exporto somente módulo exports e rotas, tá? Ele consegue usar aqui. Então agora, olha só, até vou dar um Ctrl+C e vou executar novamente, ó, clear. Então, quando eu digitar para rodar, eu vou digitar o comando npm run start /dev, que daí ele vai estar buscando, tá, esse comando para executar com o Node Moon. Tá? Então a minha API está rodando. Agora eu quero testar, por exemplo, né, se essa rota, as categorias, está retornando os dados. Então eu vou acessar aqui no navegador local host 3002 barra categoria. Tá? Então no caso aqui minha rota foi executada normalmente, né, retornando os dados que estavam no banco de dados, né, então toda a estrutura da minha API está funcionando.
Tá? Pessoal, então, a princípio, né, a gente executou, né, criou, né, o primeiro acesso no banco, tá, todas as configurações que a gente fez, né, estão rodando normalmente. E agora, nas próximas aulas, o que a gente vai fazer? A gente fez, digamos, um select lá no banco de dados, na tabela categoria. E agora, na próxima aula, a gente vai criar, então, adicionar aqui nessa categoria use cases as outras operações, depois no controller as outras operações, e daí nas rotas, né, as outras operações. E testar tudo isso aí, é claro. Tá? Pessoal, então, obrigado pela atenção de todos e até a próxima aula.